Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, queridos irmãos dos santificáveis. Estamos iniciando hoje, agora nesse vídeo com vocês, a Masterclass, O Segredo dos Santos, que vai ser uma Masterclass, um curso, umas aulas que vocês vão tentar ou buscar e querer de fato, através da vontade de vocês, a praticar as virtudes e serem cristãos melhores, também ter uma relação melhor com os seus amigos, com a sua família e no cotidiano também, no trabalho, onde você estiver. Se você botar em prática aquilo que nós diremos para você nessas aulas, certamente vocês serão pessoas melhores. Mas deixe-me apresentar. Eu sou Frei Davi, frade capuchinho, e eu sou o seminarista Glauco Parente, que vocês já conhecem do último Santificáveis que aconteceu, ou para aqueles que estão chegando agora, fiquem conosco nessa aula. Bem, como foi dito para vocês, essa Masterclass vai se chamar O Segredo dos Santos, porque é uma luta contra os 7 pecados capitais para alcançar as virtudes. Nós, porque somos cristãos, nós entendemos que buscar a perfeição pode se assemelhar a buscar a beatitude cristã ou buscar a santidade, que são termos que nós costumamos usar na vida cristã. No entanto, a prática de uma vida virtuosa, a prática de agir conforme o bem, não é uma exigência simplesmente cristã, mas é uma questão moral, né? É obrigação de todo ser humano agir de acordo com o bem. Por esse motivo, vários filósofos, antes mesmo da encarnação do Verbo, antes mesmo que Cristo viesse à Terra, fosse encarnado, já haviam teorias que se apresentavam como uma proposta para que os homens agissem de acordo com o bem. Nós temos diversos filósofos, isso também não somente na filosofia, também algumas teorias. Tanto é que nós muito conhecemos aí do médico Hipócrates sobre os temperamentos, também era uma tentativa de fazer com que o indivíduo buscasse uma vida de perfeição através do conhecimento de si mesmo. Só que essa nossa Masterclass agora é um pouco mais voltada para a relação entre as pessoas, não apenas consigo mesmo, que é a prática para as virtudes, que não é uma coisa, como eu falei para vocês, não é uma coisa simplesmente cristã. Tanto é que vários filósofos, como Aristóteles, falaram um pouco para a gente sobre a prática das virtudes, né, Glauco? Certo. A virtude, ela sempre foi buscada pelo homem para ver no bem, né, para ser um exemplo também, como foi dito anteriormente, para viver bem na polis, né, como os gregos muito bem chamavam. Então, a virtude, como foi dito anteriormente, ela não é algo simplesmente cristã, mas o homem já buscava muito mesmo, antes de Cristo, uma perfeição para a sua vida, para viver bem na sociedade, né? Um homem virtuoso. Bom, então aqui eu uso o terceiro filósofo, né, do período antigo, que é justamente Aristóteles, com a sua obra Ética de Nicômaco, e que lá ele vai falar justamente sobre a virtude, né? A virtude que é justamente uma busca, é um hábito diário. Então, para se alcançar uma virtude, é preciso que você tenha um hábito diário, cotidiano na sua vida. Porque para se manter em algo, é preciso que você pratique aquilo constantemente na sua vida, né? Usa aqui uma expressão que no nosso cotidiano, por muitas vezes, passa despercebido. Né? Uma pessoa, por exemplo, que quer aprender a andar de bicicleta, ela não vai aprender de uma maneira direta na primeira instância que for. Não, mas ela precisa de hábitos, né, degrau por degrau, como é muito bem falado na sociedade, para se chegar àquela perfeição, né, para que ela saiba dirigir de uma maneira correta e de uma maneira bem segura ali. Então veja que quando nós olhamos para o cristianismo, né, no início da igreja, já se é introduzida essa busca pela virtude, mas não somente com esse olhar para a polis, para a sociedade, mas uma virtude que modifica, que faz uma mortificação na nossa alma e no nosso corpo, né? Porque nós bem sabemos que nós temos uma tendência para o pecado. Então, buscar esta virtude é justamente se adequar, é justamente tirar o olho daquilo que é de baixo e olhar para cima. É justamente também aquilo que os gregos vão chamar de metanoia, essa mudança de pensamento, essa mudança de hábito. Então, para que o homem ele conheça
aquilo que prejudica a sua vida, a sua caminhada, aquilo que não é virtuoso, ele precisa ter o conhecimento disso. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui no decorrer da aula também, né? Sobre os pecados capitais. Interessante falar falou sobre Aristóteles, aí ele vai apresentar para a gente a virtude, ela está inserida porque Aristóteles fala muito da justa medida, né? Dá essa justa medida entre dois extremos, e aí a virtude vai estar nessa teoria dele de justa medida. A virtude, ela está no meio entre dois extremos, um de excesso e outro de falta, né? Por exemplo, a virtude da coragem. A coragem é a atitude de agir em busca de um bem, a favor de um bem. Eu tomo uma atitude por causa de um bem. E aí a coragem vai estar inserida no meio termo entre a temeridade, que é eu vou agir sem prever um bem. Eu vou tomar uma atitude precipitada, simplesmente pelo prazer de tomar essa atitude, mas dela não provém nenhum bem, não vou alcançar nenhum bem. E o contrário disso é a covardia, que eu tenho um bem que requer a minha atitude, requer que eu faça alguma coisa por esse bem, só que eu me recuso a fazer. Sim. E aí, entre essa falta, que é a covardia, e esse excesso, que é a temeridade, está a coragem. Essa é a teoria de Aristóteles, que influenciou muito Tomás de Aquino. Sim, outro ponto muito importante, né? A igreja ela não exclui a razão, né? Porque nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio para fazermos aquilo que nós queremos. Mas a liberdade ela precisa justamente de uma ordem também. Então, quando nós olhamos para a vida dos santos, qual é a ordem que eles seguem? Justamente aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e aquilo que a igreja passa durante os séculos. Entenda isso, que aqueles filósofos, né, que buscavam a perfeição para viver na polis, aqueles que vieram posteriormente à encarnação do Verbo, que nós temos mais presente, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que usaram de dois grandes filósofos da antiguidade, Platão e Aristóteles, a gente vê justamente esse direcionamento para a alma, né? A partir da encarnação do Verbo é nos anunciado a vida eterna na sua totalidade, né? É aberto assim o paraíso para nós. Então, essa nossa mortificação que acontece na nossa vida não é algo à toa, mas é algo que é direcionado para algo, que é justamente para a nossa santificação. Então, deixar estes vícios, deixar essas coisas que nos direcionam por outro caminho, é justamente deixar de olhar para baixo e olhar para cima. No pensamento cristão, Glauco, nós temos diversas teorias que de fato receberam influência dos filósofos, e aí nós conseguimos perceber já no pensamento cristão. Vocês conseguem ter esse acesso pelo caderno, algumas coisas que estão no caderno nós não falaremos, para que vocês também tenham esse acesso ao caderno, e também algumas coisas que nós falamos também não estão no caderno. Assim vocês assistem o vídeo para ouvir o que nós temos a falar, e também veem o caderno para vocês verem e lerem de fato o que está escrito, e verem também a referência que nós utilizamos para essa aula, porque não é uma coisa dita do nada, sem estudo, sem pensar. Foi simplesmente estudado de fato. E aí, no pensamento cristão, os 7 pecados estão inseridos em 3 concupiscências: da soberba, a da carne e dos olhos. Entre os pecados que são da soberba, a gente consegue inserir o orgulho, que é também, de fato, assim, a soberba na prática. E aí, no caderno, vocês podem ver os outros. E da carne, que tem muito envolvido com a questão do sentido. Claro, quando se pensa em carne, o primeiro pecado que se vem à mente é o da luxúria. E os pecados dos olhos, que no caso é a avareza, que é eu olho aquilo que está ali fora e eu quero ter para mim, por isso sai de uma concupiscência dos olhos, o pecado da avareza. Quando a gente fala de pecados capitais, por que pecados capitais? Não é que sejam de fato pecados, não é que sejam pecados, são tendências que fazem como cabeça de diversos outros pecados. Os 7 pecados capitais, eles são pecados, são tendências que geram diversos pecados, por isso são chamados de pecados capitais. Nós temos 7 pecados capitais que nós conhecemos, e algumas teorias filosóficas apresentam 8, mas para a gente cristão, para nós cristãos, são 7 pecados capitais, que, como são tendências, não necessariamente poderiam ser vistas
como um mal em si, né? Mas é uma distorção da vontade, né? A vontade distorcida. Porque, por exemplo, o pecado capital ele acontece de dois modos. Ou porque eu estou buscando um bem aparente, ou porque eu estou fugindo de um mal aparente. E buscar um mal aparente, por exemplo, a gente pode usar o pecado do orgulho. Sim. Esse pecado, ele tendencia a todos os outros pecados. É como se viessem em fila, um atrás do outro. Eu uso aqui uma outra que também bem parecido com ele, é da soberba. Por quê? No livro do Gênesis é possível ver pelos relatos, né, justamente a desobediência de Adão e de Eva à palavra de Deus. Né? Aquilo que Deus falou para que eles não cometessem, eles foram lá por uma soberba e por um orgulho também e cometeram aquele pecado. Então, quando se vem, né, o Verbo, Jesus Cristo, né, ele vem assim direcionar qual seria o caminho para as pessoas, é justamente esta modificação de caminho. É quando se tira as nossas tendências, as nossas vontades, que por muitas vezes são pecaminosas, e nós assim a direcionamos para o bem. Né? Nós temos essa tendência ao mal, ao pecado, né? Porque nós viemos, né, de uma linhagem, né? E essa linhagem é de Adão e de Eva. Então nós temos essa tendência ao mal, aquilo que é pecaminoso. Então, pela virtude, nós somos direcionados a um outro caminho, que é o da perfeição. Né? É aquele hábito diário, cotidiano, que muitos santos praticaram, que muitos santos nos ensinam e que a igreja nos ensina pelos seus documentos também. Então, tudo aquilo que é nos direcionado para a nossa vida cristã não é algo à toa, né? Mas é algo que vem assim para modificar a nossa vida, a nossa caminhada e nos direcionar não para esta realidade aqui somente, mas para algo além, que é a eternidade. Sim, de fato, essa busca pela virtude, como foi dito para vocês, vai fazer com que eu tome atitudes que me façam agir de modo harmonioso na minha família, no meu trabalho e por onde eu vou viver e for de fato dar testemunho. Essas aulas serão divididas. Vamos fazer que nem foram feitos, quem teve acesso ao curso de Introdução aos Sacramentos. É uma aula eu, outra aula do Glauco. Então essa aqui é uma aula introdutória. Como nós estamos juntos, nós resolvemos gravar esse vídeo, aproveitar, porque estamos de férias. Sim. E aí moramos próximo, como você sabe, a nossa formação ela é distante, é diferente. E aí, embora nós residamos, a nossa casa natural, seja no mesmo estado, seja próximo, Sim. Aí aproveitamos as férias para gravar essa aula introdutória e começar o curso bem engajado. Sim, e a gente também quer pedir a colaboração de cada um de vocês, né, para esse desenvolvimento, que não é algo nosso, mas é algo que vem de Deus, né? Então, para o bem do outro e para o nosso bem também, porque, querendo ou não, isso também aqui para nós é uma prática, é um hábito que a gente vai conhecendo para ensinar para vocês. Essa é a nossa obrigação como cristão, né? É ensinar aqueles que ainda não estão de uma forma tão engajada nesse conhecimento da igreja. Então, peço a cada um de vocês, ajude-nos para que a gente possa chegar a lugares ainda mais distantes. Talvez vocês, eu não sei dizer se escutaram o barulho da moto, porque nós estamos numa cidade da minha diocese, que é vizinha da diocese dele, aqui em Mocajuba, gravando essa aula. E... fala alguma coisa? A gente quer pedir para você o seguinte, ajude-nos a compartilhar as aulas, né? O link vai estar no perfil do Frei Davi, no meu curso. Deixem bastante like também. Não, tem que falar isso para eles. São 3 cursos, são 3 cursos para vocês aqui nesse vídeo. Mas você deve saber uma hora dessa. A essa hora eles já sabem. Então, compartilhem na sua paróquia, na sua família, com seus amigos. Talvez com aquele seu amigo da escola, da universidade, que tenha assim, muita dúvida sobre algumas questões da igreja, compartilhe com ele. Essas pequenas atitudes, elas modificam talvez uma vida, então ajudem outras pessoas também. Nós prometemos que os vídeos não seriam mais de 15 minutos, por isso nós vamos parar o vídeo por aqui e vamos nos encontrar na primeira aula. Essa aqui foi a introdução, tá bom? Certo. Até mais, muito obrigado, salve Maria Santíssima, reze por nós e compartilhem este vídeo, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.